Aleluia. Queridos, nós estamos na nossa jornada, de 2026, o ano da expansão, e orando ao Senhor, o Senhor começou a falar algo comigo, e esse algo que o Senhor falou para transformar em uma palavra através da inspiração do Espírito Santo. E orando, o Senhor me trouxe uma reflexão. Nós temos um destino onde todos nós vamos chegar. Qual o nosso destino? Qual o destino da igreja? Qual o destino da igreja? Eternidade. Mas, enquanto nós ainda não chegamos no destino final, nós estamos numa caminhada. E a questão que o Senhor falou comigo é o quê? Quando eu e você estamos caminhando para um destino, nós também temos o privilégio, o presente, de poder desfrutar da caminhada. Porque o mesmo Senhor que nós veremos face a face na eternidade, é o mesmo Senhor que a Bíblia diz, e o próprio Senhor disse, que está conosco todos os dias da nossa vida. Então, muitas pessoas estão só aguardando o grande dia, mas estão deixando de desfrutar da caminhada aqui na terra. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, o privilégio da nossa caminhada. Vamos lá, eu já vou pedir para você abrir o texto, mas antes, o céu é maravilhoso. Irmãos, não tem comparação, não há palavra humana que descreva a glória que nos espera. O apóstolo Paulo, ele teve visões do terceiro céu. E ele disse que ouviu coisas inefáveis. Coisas inefáveis são coisas que não tem como ser dita na linguagem humana. E a gente sabe para aqueles que creem, quem crê aqui na palavra de Deus, diga amém. Quem crê no Senhor Jesus, diga glória a Deus. Nós sabemos que para aqueles que creem, o destino é um lindo lugar. O céu é um destino certo para os crentes. O céu é um destino eterno. E aí, irmãos, só que a nossa reflexão hoje é o quê? O céu é o nosso destino. Mas para você desfrutar de uma caminhada com o Senhor e ter vislumbres que tem no céu, você pode desfrutar isso na sua caminhada com o Senhor. Quem já sentiu paz no coração? Quem já ouviu a voz de Deus? Quem já recebeu uma palavra de Deus no seu coração? Quem alguma vez, quando abriu a palavra, uma palavra que você já ouviu, que você já leu, que o pastor já falou que um monte de vezes, que você já ouviu na televisão, mas quando você abriu a Bíblia para ler, aquela palavra tocou você de uma forma, parecia que o texto estava falando literalmente com você, você começou a chorar. Você lendo a Bíblia, você sentiu a presença de Deus. Já aconteceu com você? Isso tudo são vislumbres do céu. Quem aqui já viveu um testemunho de ser curado? Estava com dor, estava com alguma enfermidade, e por um toque divino o Senhor foi e curou aquela dor, curou aquela enfermidade. No céu não haverá dor, então é um vislumbre do céu, aquilo que acontece no céu, a paz que tem no céu, o Senhor está derramando isso sobre nós na caminhada. Vai ser completo quando nós estivermos com Ele, mas nós temos a oportunidade, o presente, ou melhor, Deus nos dá esse presente, de na nossa caminhada até a eternidade, nós termos esses vislumbres do céu. O que acontece lá, a gente já começa a sentir aqui na terra. Então, eu quero ler com vocês Mateus 28, versículo 20. Pode, fazendo um favor, colocar no 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, nessa caminhada, nessa nossa jornada, nós temos o privilégio de ir, de fazer discípulos, de batizar, de ensinar. Qual o contexto aqui, irmãos? Quando fala ir e fazer discípulos, como que se faz discípulos? Indo. Vão e façam discípulos. Pastor, como que faz discípulos? Indo. E quando você vai fazendo discípulos, a Bíblia diz o quê? O Senhor diz o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada,
literalmente é um selo que aquela pessoa ela faz parte da família de Deus. O batismo, além da pessoa entregar a vida ao Senhor Jesus por uma consciência, por uma decisão pessoal, o batismo, irmãos, está selando essa entrega, está selando que é uma nova criatura, e o batismo também é uma forma bíblica, além de selar essa nova identidade, é quando a pessoa ela está ingressada no corpo de Cristo, na igreja. Então, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando. Batizando é o quê? Trazendo para a igreja, trazendo, inserindo a pessoa no corpo de Cristo. Não tem como uma pessoa se batizar e ficar fora da igreja. Então, o objetivo é o quê? Ensinar, pregar a palavra para que aquela pessoa, ouvindo a palavra, ela se entregue, ela se arrepende, ela volte para o Senhor, e se ela não é batizada, ela se batize para selar a decisão dela, e automaticamente se batizando, ela está inserida também, de fato, na igreja do Senhor Jesus. Aqui não é placa de igreja, na igreja de Jesus. E aí, continua fazendo o quê? Depois que a pessoa está inserida na igreja, no corpo de Cristo, selando isso com o batismo, que é uma resposta da nova vida dela, aí o Senhor fala o quê? Ensinando todas as coisas. Ensinando tem a ver com o quê? Com cuidado. O evangelho foi pregado, a pessoa teve uma decisão, e a resposta dessa decisão foi um batismo. Ela está inserida no corpo de Cristo. E a partir desse momento, a Bíblia diz o quê? Ensinando todas as coisas. Ensinando a palavra consiste em relacionamento. Para você ensinar, você tem que ter um tempo para você passar a palavra. Ou você está na igreja, e quando você está na igreja, você está ouvindo a palavra, recebendo a palavra. E outra forma da palavra ser compartilhada é quando vocês estão juntos numa comunhão, é quando vocês estão juntos numa célula, é quando acontece um bate-papo, quando acontece aquele almoço abençoado, aquele café da manhã abençoado, e ali você está falando da palavra de Deus. Então, evangelizar, trazer para a família, batismo, e ensinando tem a ver com relacionamento. E diz o quê? Não está comigo não, amor. E a Bíblia diz o quê? E o Senhor diz o quê? E eis que estou convosco todos os dias. Irmão, se o Senhor está conosco, se o Senhor está com você, está comigo, está com a igreja, o Senhor, Ele liberou dons para a igreja, amém? O Senhor liberou dons, ferramentas para edificação da igreja, e tudo isso vai crescendo na minha e na sua vida através da nossa intimidade, do nosso relacionamento com o Senhor. Um casal, quando fecha a porta do quarto, e vai ter um relacionamento, através de um relacionamento, coisas são geradas, é gerado, o nosso relacionamento com o Senhor, isso está falando de algo que você está dedicando tempo, quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e vai ter um relacionamento, intimidade com o Senhor, é onde o Senhor vai começar a gerar coisas dentro de você, ou ativar, ou liberar coisas dentro de você. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Irmãos, eu e você temos o privilégio, o presente de aqui na terra, enquanto nós aguardamos o grande dia do Senhor, nós temos o privilégio de ouvir Deus falando, sabe o que? Eu estou contando com você, eu estou contando com a minha igreja, eu estou contando com você casal, estou contando com você jovem, estou contando com você adolescente, estou contando com você idoso, para quê? Para você ir fazer discípulos, estou contando com você para que mais vidas sejam batizadas, estou contando com você que através da tua vida, como um testemunho vivo, você possa falar da minha palavra, você possa ser o exemplo para alguém, você possa servir, você possa ajudar, você possa encorajar, você possa levantar, através da minha vida em você, quem está caído, e é nessa dinâmica, irmãos, que você começa a ter experiência, você começa a ter paz, você começa a ver os dons espirituais fluindo na tua vida, é ou não é uma bênção? Então tem muitas pessoas que estão assim, ó, volta logo Jesus, volta logo, Deus está dizendo assim, em vez de você só aguardar esse dia, desfrute dessa caminhada na terra, eu estou convosco todos os dias, desfrute da minha presença todos os dias. Irmãos, faça um teste com você mesmo. Às vezes a gente vai fazer o nosso tempo com Deus, e você já está com a sua lista toda pronta ali, e você usa 50 minutos só para pedir, e tem um momento, irmãos, faz um teste aí essa semana,
a gente tem que aprender a desfrutar da presença. Às vezes, quando a gente só pede, aí Deus ele quer falar algo com a gente está tão focado no nosso eu, naquilo que a gente quer, e aí Deus está dizendo assim, você tem que calar a sua voz agora, você tem que parar de pedir. Sossega a tua alma, eu quero falar com você, mas você precisa de desligar um pouquinho. Irmãos, a gente não é só falar com Deus, é desfrutar da presença de Deus, é desfrutar. Então, tudo isso, irmãos, é um vislumbre dessa caminhada que nós temos com Deus aqui na terra. E olha que interessante, você vive e Deus usa você para ser um canal para abençoar outras pessoas. Então, muitos cristãos, eles vivem tão focados para onde vão, que se esquecem de desfrutar da presença daquele que está no céu e está aqui no meio de nós e está dentro de nós. A questão é nós desfrutarmos dessa presença na nossa caminhada. Então, nós esquecemos que hoje nós já podemos experimentar um vislumbre da glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz o quê? O Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Então, o céu é o destino, só que a caminhada com Deus é um presente. Esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos, nos alegremos. Esse é o dia. Por que o Senhor fez esse dia? Porque hoje as misericórdias do Senhor se renovou. Hoje a mão do Senhor está sobre nós. Hoje a bênção do Senhor está sobre nós. Hoje o Senhor está trazendo expansão para as nossas vidas. Hoje o Senhor nos livra dos nossos inimigos. O Senhor está conosco. O céu é o destino, mas a caminhada é um presente. Deus está dizendo, desfrute da minha presença, isso é o meu presente para você, e o céu vai ser uma consequência. Então Deus quer que a gente aprenda a desfrutar das duas coisas, o anseio pelo destino, mas desfrutar da caminhada com o Senhor. Eu vou falar de um homem, eu já falei desse homem aqui na igreja, que é Enoque. Mas hoje o nosso ponto central não vai ser sobre ele. Enoque, ele foi um homem que caminhou com Deus. Vamos abrir lá em Gênesis 5, versículo 21 ao 24. Gênesis 5, do 21 ao 24. Diz assim, ó. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Quantos anos, igreja? Quantos anos que Enoque andou com Deus? De novo, todo mundo olhando para o telão agora. Enoque andou quantos anos com Deus? 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Então Enoque tinha a vida natural dele, como eu e você temos aqui na terra, mas era um homem que andava com Deus. Ele andou com Deus quantos anos? 300 anos. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Vai vendo. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Mas quantos anos que Enoque andou com Deus? 300. Olha só, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Deus o havia tomado para si. Então a Bíblia diz, irmãos, que Enoque andou com Deus durante 300 anos, dia após dia, ano após ano. Não fala que Enoque parou na caminhada, não fala que Enoque desistiu, não fala que Enoque, hoje eu não quero, amanhã eu não quero, depois eu volto. Não, irmãos, está falando que esse homem andou 300 anos, dia após dia, semana após semana, ano após ano, década após década, 100, 200, 300 anos, e no final o que aconteceu? Ele não experimentou a morte. Deus simplesmente fez o quê? O tomou para si. Então Enoque não precisou chegar a Deus de forma apressada, irmãos. Ele já estava com Deus o tempo todo, 300 anos ali com Deus. E era algo tão forte, tão maravilhoso, que Deus falou bem assim, eu vou tomar você para mim, vem para cá, você não vai experimentar a morte. Deus simplesmente o tomou para si. E quando chegou esse momento, irmãos, foi tão natural, porque Enoque não ficou surpreso como se fosse algo pela primeira vez, com a experiência de estar com o Senhor, que ele já fazia isso por 300 anos. Obviamente,
quando o Senhor o tomou, foi uma experiência poderosa. Só que não foi uma novidade 100%, porque a base e o fundamento ele já tinha, que era o quê? E Enoque andava com Deus 300 anos. Então, o que a caminhada de Enoque nos ensina? Primeira coisa, irmãos, caminhar com Deus é um processo. Como eu falei, é dia após dia, semana após semana, ano após ano. E deixa eu perguntar aqui, quem é que está caminhando com Deus há mais de 5 anos aqui? Levanta a mão. Quem é que está caminhando com Deus há mais de 10 anos aqui? Levanta a mão. Quem é que está caminhando com Deus há mais de 15 anos aqui? Levanta a mão. Quem é que está caminhando com Deus há mais de 20 anos aqui? Levanta a mão. Quem é que está caminhando com Deus, já vou aumentar mais, há mais de 30 anos? Levanta a mão. Quem é que está caminhando com Deus há 40 anos? Levanta a mão. Quem é que está caminhando com Deus há 300 anos? Aí Enoque vai... Irmãos, eu quero aqui de todo o coração louvar o Senhor pela vida de vocês. Se você está há poucos meses, se você está há poucos anos ou há muitos anos, a caminhada com Deus é um processo, é dia após dia, não é um momento, não é um evento na minha vida, mas é diariamente, é uma vida inteira, são décadas caminhando com o Senhor até o grande dia do Senhor. Então, caminhar com Deus, a gente aprende com Enoque o que é um processo, é dia após dia. E Enoque, irmãos, ele tinha direção, e Enoque também tinha propósito. A Bíblia diz o quê? Enoque viveu a vida dele natural, igual você vivemos aqui na terra. Enoque, ele gerou filhos, ele viveu a sua vida normal. Enoque trabalhou, ele cuidou da família, e no meio de tudo isso, a Bíblia diz que Enoque era um homem que andava com Deus, trabalhava, fazia filho, fazia, tinha os seus compromissos, tinha, mas nada disso era uma desculpa ou um impedimento para ele não ter tempo e não querer caminhar com Deus. Então a vida de Enoque, irmãos, ensina o quê? Ele era um homem que tinha direção e tinha propósito. Qual era o propósito dele? Enquanto eu estou caminhando, vivendo meu dia a dia, eu estou caminhando com Deus. Meu propósito está bem firme. Eu posso trabalhar, eu posso cuidar dos meus filhos, eu posso cuidar das coisas aqui da terra, mas eu tenho um propósito principal: caminhar com Deus, agradar a Deus. E nesta caminhada eu vou desfrutando da presença de Deus. Terceira coisa, o destino de Enoque se tornou natural quando a caminhada é constante. Quando a caminhada é constante, irmãos, qual é o destino? A eternidade. Então, quando a caminhada é constante, você tem uma certeza no teu coração: se eu estou caminhando com Deus, se eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e como um selo desta aliança, eu me batizei também, eu estou inserido na família de Deus, e com isso agora inserido, eu estou recebendo a palavra, eu estou recebendo a palavra no domingo, eu estou recebendo a palavra na escola bíblica, eu estou recebendo a palavra através de um amigo, através daquela família que está também compartilhando a palavra comigo. Agora, recebendo a palavra, tudo aquilo que aconteceu comigo, eu quero ver acontecendo na vida do meu próximo, eu quero ver acontecendo na vida do meu familiar, eu quero ver acontecendo na vida do meu amigo. Então, a questão é, irmãos, eu já disse isso para vocês, eu já tive em velório, e depois, naturalmente, em enterro, onde uma pessoa estava desesperada com o pai. Qual era o motivo do desespero? Pastor, eu não sei se meu pai foi salvo. Eu não sei se meu pai teve algum momento, porque até então o testemunho dele era uma pessoa que não tinha Deus no coração. Eu não sei se em algum momento, talvez no leito do hospital, beirando a morte, ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Eu não tive tempo. Pensa no homem que bebia, o homem caiu bêbado, se machucou, e do jeito que caiu bêbado foi para o hospital, irmãos. E do jeito que caiu machucado, teve problemas sérios de saúde, tiveram que acudir esse homem no meio da rua, e quando foi ver, já era o SAMU levando. E o menino ficou desesperado: pastor, eu não sei se o meu pai teve um momento de se arrepender. Meu pai viu eu crescendo na igreja, minha mãe também, mas meu pai sempre foi assim, assim, assim. Pensa no desespero dessa pessoa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O destino se torna natural quando a caminhada com Deus é constante. E a pergunta que Deus faria, ou que Satanás faria, é o quê? Se você morresse,
se a tua vida acabasse hoje, qual seria o destino? O destino do crente, não só crente que, eu amo Jesus, o crente que caminha com Deus. Se eu amo o Senhor, eu vou caminhar com Ele. Se você ama a sua esposa, você vai fazer o quê? Você vai ter outros amores? Não. Se você ama o teu esposo, você vai ter outros amores? Não. Se você ama a tua esposa, você vai selar essa aliança para Deus e para todos. É a mesma coisa que um batismo. Ok, quando você sela a aliança, está se comprometendo em amor, em fidelidade, independente das circunstâncias, a você estar com o seu cônjuge até o fim, até que a morte nos separe. Ok, a mesma dinâmica de uma comunhão baseada num relacionamento é o quê? Estar junto, ser fiel até a morte. O que você acha que Deus está esperando dos filhos? Pastor, eu amo Jesus, que é o noivo, mas eu não amo a noiva, que é a igreja. Pastor, eu amo as coisas que Jesus faz, mas eu não amo caminhar com Ele. Eu caminho na hora que eu quiser. Para mim é só um evento, para mim é só um momento. Enoque era um homem comprometido com Deus. E quando você é comprometido com Deus, automaticamente você vai caminhar com Deus, e aquilo que Deus estabeleceu como princípio, você vai ser fiel, você vai honrar, você vai alegrar o coração de Deus. Destino, que é a eternidade para quem caminha com Deus, é algo certo, é algo verdadeiro. E quando a gente pensa na eternidade, irmão, se isso traz paz ao seu coração, glória a Deus. Mas se quando você pensa na eternidade, bate aquela dúvida: meu Deus, e se hoje eu partir? Se hoje eu fechar os olhos e não abrir mais, será que eu vou para a eternidade? Então, irmãos, é tempo de caminhar com Deus. Caminhar com Deus não é um evento, não é um momento, não é quando a situação aperta, não é quando o desemprego vem, não é quando a doença vem, não é quando perde alguma coisa, agora eu vou caminhar com Deus. E depois que a bênção vem, agora eu não quero mais caminhar com Deus. Não é um evento, não é um momento, mas é uma vida constante. Quando tem essa constância, o destino é certo. A eternidade com o Senhor. Pastor, que palavra é essa? Porque o destino se torna algo natural quando a minha e a sua caminhada com Deus é constante. Enoque estava tão próximo de Deus que Deus fez o quê? Eu quero te chamar para mais perto. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado porque Deus o tomou para si. Enoque, irmãos, ele foi tomado porque ele passou 300 anos sendo encontrado por Deus todos os dias. Não é uma questão de Deus encontrar Enoque. Você estava perdido, eu te encontrei, agora vem cá, agora você me encontrou, né? Não, irmãos. Enoque estava ali, disposto a caminhar com Deus todos os dias. Então, Deus via Enoque ali naquele lugar, para se encontrar com ele todos os dias. É uma intenção minha e sua, de caminhar com o Senhor. Não é só o Senhor toda vez te resgatar lá das trevas, não, irmãos. Não é só o Senhor te encontrar nas quebradas da vida, não. A gente tem um compromisso. Senhor, eu não quero que o Senhor vá atrás de mim, eu vou atrás de você. Senhor, eu não quero que o Senhor venha me encontrar lá, não. Eu já estou indo, eu quero caminhar contigo. Não preciso de me procurar, eu já estou aqui, Senhor. Está entendendo a diferença, irmãos? Isso é o nosso coração, a nossa intenção para o Senhor. Então Enoque foi tomado porque passou 300 anos sendo encontrado por Deus todos os dias. Uau! Então, o que a caminhada, irmãos, desperta em nós? Como eu falei, o nosso destino é a eternidade, mas nessa caminhada que eu e você estamos trilhando aqui na terra, o que essa caminhada com Deus vai despertar na minha e na sua vida? Primeira coisa, a caminhada ela vai despertar esperança. Isaías 40, versículo 31. A caminhada ela desperta esperança. Aqueles que esperam no Senhor, acontece o quê? Renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se
cansam. Então essa noite, nesse dia de domingo, assim como as misericórdias foram renovadas, Deus está fazendo, sabe o que você hoje? Renovando as suas forças para você voar como águia, para você correr e você não ficar exausto, para você andar e não se cansar, para que nessa caminhada você tenha uma esperança. A minha caminhada com Deus é contínua, as minhas forças estão renovadas, eu vou voar na presença de Deus até o destino de ter um encontro com o Senhor. Então a caminhada, ela desperta esperança. Quando você caminha com Deus, irmãos, você tem certeza. E a pergunta é: quem vai morar no céu? Diga amém. Amém. Irmãos, a caminhada com Deus, ela vai despertar esperança. Esperança é termos certeza do porvir. Não só ter certeza que Jesus vai voltar, mas que eu e você estaremos com Ele nesse grande dia. Então, quando você caminha com Deus, você tem certeza. Você sabe que mesmo quando o caminho escurece, pastor, o caminho está difícil, pastor, parece que tem uma fumaça, irmãos. Se você está caminhando de mãos dadas com o Senhor, Deus vai te guiar, até no meio da fumaça, até no meio do escuro, você pensar que não está vendo. Deus está ali, ó, não, por aqui não, aqui tem um obstáculo, sai daqui desse obstáculo, vem por aqui. Deus vai te guiar. Eu vi um vídeo essa semana da tecnologia, né, sistema de segurança nos carros, que a gente chama de ADAS, né, aquele piloto adaptativo, e aí cada vez eles estão aprimorando mais essa tecnologia nos carros, né, obviamente vem dos países mais ricos para chegar para o Brasil. E aí eles fizeram um teste, e na verdade não foi exatamente um teste, foi algo acontecendo no dia a dia. Um carro, esses carros autônomos, desses carros que tem todas as tecnologias, que praticamente dirige sozinho, era uma BR, isso não foi aqui no Brasil, era uma BR e tinha acontecido um acidente. E a estrada estava com a fumaça do acidente. E aquele carro estava andando numa certa velocidade. E aí veio o desespero, porque a pessoa estava no carro assim, irmão, só que com a fumaça não tinha visão nenhuma de carro. E às vezes quando acontece uma batida, o carro está parado ali. E se você não vê, e você continua andando com o carro, acontece o quê? De você bater sem você perceber, sem você ver. A tecnologia de segurança daquele carro, irmãos, sensores, em toda a parte do carro, sabe o que fez? Sem o homem colocar a mão, o carro sozinho. Ele foi no meio da fumaça, no meio do escuro. O carro, ele fez isso aqui, ó. Aí mostrou a câmera, fumaça pura, sem visão nenhuma. O carro virou sozinho, aí tinha um outro carro parado que sofreu um acidente, e o outro estava quase no acostamento. O carro fez isso aqui, ó. E aí quando tinha um caminhão atravessado na pista, assim, o carro foi e freou sozinho. Aí foi a questão assim, se fosse uma pessoa, mesmo que tivesse um reflexo das galáxias, ela não ia conseguir discernir o que tinha pela frente. Mas com a tecnologia, a fumaça não foi um empecilho, porque os sensores estavam vendo, estavam percebendo além da fumaça, ou seja, além do que os olhos naturais não estavam conseguindo ver, mas toda a inteligência de segurança já estava discernindo o que tinha. Então, o olho natural não estava vendo, mas a tecnologia fez o quê? O carro desviar para lá, para cá. E quando tinha um caminhão atravessado, o carro parou sozinho. Pastor, por que você está dizendo isso? Quando você sabe que mesmo quando o caminho parece estar escuro, que você não está enxergando muito bem, aquele que te guia, ele conhece cada passo. Pastor, eu não sei o que fazer, eu sei o que você vai fazer. Você vai continuar caminhando com Deus. Pastor, eu não sei para onde ir, o que eu vou fazer? Você vai continuar firme nas promessas do Senhor. Você vai continuar caminhando naquilo que Deus falou com você, porque Ele não é homem para mentir. Pastor, parece que eu não estou vendo nada diante de mim. Você não está vendo, mas tem um Deus que está de mão dada com você, te conduzindo. E se tiver algum empecilho, vai falar, opa, por aqui não. Volta para cá, para aqui um pouquinho, estou com você. Mas e agora, pastor, está demorando, parece que não está chegando a minha bênção. Eu estou aqui com você, agora vem para cá. Tem um novo tempo chegando, irmãos. Às vezes não é você enxergar, mas se você está de mãos dadas, se você está caminhando com Deus, Ele te guia na caminhada. Então isso dá para você o quê? Esperança. A caminhada, ela também vai despertar em nós intimidade. Intimidade, irmãos. Vamos lá, se você caminha junto, obviamente quando você caminha junto, você vai ter intimidade, você vai ter relacionamento. Vamos pegar no nível de amizade? Vamos supor que você vai para um trabalho novo. E quando você vai para um trabalho novo, você não conhece ninguém. E daqui a pouco, quando passa 5 meses, 8 meses, 1 ano,
você já tem ali as pessoas que você tem mais afinidade, sim ou não? Mas você conhecia essas pessoas lá atrás? Não. Mas no ambiente, no trabalho, uma escola, um curso, uma faculdade, às vezes você chega lá sem conhecer ninguém. Mas com o passar dos dias, caminhando junto, estando ali todos os dias naquele horário, de 7 da manhã até 11, até meio-dia, ou de 7 da manhã até as 17 horas, irmãos, naturalmente um relacionamento vai ser desenvolvido. Talvez um você vai ter mais afinidade, outros menos. Mas qual é a questão aqui, irmãos? Quando eu e você nos propomos a caminhar com o Senhor, automaticamente essa caminhada vai criando o quê? Uma intimidade com o Senhor. Às vezes, irmãos, não é aquilo que Deus quer e pode fazer na minha vida, é a gente decidir o quê? Caminhar com o Senhor. Tem coisas que você só vai desfrutar se você caminhar. Tem coisas que você só vai viver se você caminhar. Então, tem coisas que Deus preparou, mas Deus está falando bem assim, está aqui, está comigo. Mas se você andar comigo, você vai ver. Porque lembra da dinâmica quando Jabes orou, peço que a tua mão esteja sobre mim? A mão, irmãos, ela está tipificando o quê? O corpo todo. Então, se a mão está estendida, como eu brinquei com vocês, né? Não tem como cortar um braço aqui e falar, minha mão vai, um pedaço da mão vai, e eu vou ficar aqui, e quando você voltar da escola, quando você voltar do trabalho, a minha mão volta aqui e volta para o meu corpo. Não, irmãos. Quando Jabes estava falando assim, que a tua mão esteja sobre mim, é o quê? Que a tua presença esteja sobre mim. Que a tua presença esteja sobre mim. Então, caminhar com o Senhor vai gerando intimidade. Deixa eu falar para você, irmãos, é para mim também. Tem coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas que já está preparado. E Deus está só esperando uma coisa. Caminhe mais perto. Caminhe mais junto. Decida na sua agenda. Decida no seu dia a dia um tempo que você vai caminhar, um tempo para você desfrutar da minha presença. Então, quando você começa a caminhar junto, irmãos, isso cria intimidade. Você começa a reconhecer a voz de Deus. Opa, eu conheço essa voz. Por eu caminhar junto. Cenário de trabalho novamente. Você estava lá, quando você entrou, você ainda não gravava a voz das pessoas. A Jane brinca comigo, às vezes quando a gente assiste alguma coisa, uma série, algum filme, eu presto muita atenção nas vozes dos dubladores, né? E aí, é certo, irmãos, é certo. Quando a gente assiste, às vezes, alguma série ou algum filme, eu falo bem assim, Jane, a voz desse ator aqui, ó, a dublagem é daquele ator lá daquela série lá. A voz dessa atriz aqui, ó, desse filme aqui, é a mesma voz de fulano de tal. Aí quando eu falo assim, olha a voz lá vem você, fala esse negócio de voz de novo. Porque, independente da voz brasileira, com qual personagem americano que está dublando, você reconhece a voz, você fala assim, aí você até usa, essa voz aqui é do personagem tal, daquela série tal que está aqui, ó, nessa pessoa. E às vezes já aconteceu, irmãos, quando a gente assiste alguma série, todo o elenco daquela série, dos dubladores brasileiros, está todo o elenco num outro filme, numa outra série. Você fala bem assim, nossa, parece que é o mesmo time, né? Ali fazendo as dublagens. Lembra? Quando tinha um menino chamado Samuel, e aí ouviu-se uma voz, Samuel. Aí ele foi para o profeta, você me chamou? Não te chamei não. Aí ele voltou para dormir, Samuel, Samuel, lembrei da escola bíblica agora, né? Samuel, Samuel. Ele levantou de novo, o senhor me chamou? Não te chamei não. Se você ouvir essa voz de novo te chamando pelo nome, você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quanto mais tempo na presença, mais intimidade, mais sensível à voz de Deus você fica. É aquela coisa, você está lá no seu trabalho, no seu dia a dia, você sente aquela impressão dentro de você, meu filho, tome outro caminho, meu filho, isso aqui não é para você, não vai, não faz. Meu filho, olha o que eu preparei para você, fica assim, será que é comigo? Será que é comigo? Mas quando você passa tempo na presença, isso gera intimidade. Intimidade faz você conhecer a voz daquele que te criou, que te formou, que te chama pelo nome. Então, você começa a sentir, quando ele se aproxima, irmãos, acontece muito. A gente está conversando e, de repente, eu começo a ficar arrepiado, irmãos. Eu começo a sentir a presença de Deus de uma forma diferente. Você, através disso, você começa a sentir a presença de Deus. Você começa até a perceber quando o Senhor está em silêncio com você. Aí você está assim, eu quero tanto uma resposta, Deus está em silêncio, mas você consegue entender que é o momento que o Senhor está em silêncio, e você, quando Deus vai falar com você, você consegue entender claramente,
Mas como que isso é desenvolvido? Quando você decide passar tempo com o Senhor. Por isso que eu estou dizendo que a caminhada ela vai despertar o que em você? Intimidade. Então, isso aqui é forte, irmãos. Intimidade não se conquista em um dia, em um culto, em um momento. Intimidade se conquista na constância. E Enoque andou 300 anos com o Senhor. Imagine o nível de intimidade que esse homem tinha. Agora, irmão, você quer ter um nível de intimidade, se você não quer passar tempo com o Senhor, que você não consegue, às vezes, estar servindo ao Senhor, caminhando com Deus. A questão é, quanto mais eu dedico a minha vida nesta caminhada com o Senhor, mais sensível eu fico à presença do Senhor, mais sensível eu fico a ouvir a voz do Senhor. Então a intimidade se constrói o quê? Passo a passo, oração a oração, obediência a obediência. A caminhada com Deus também, ela vai despertar em nós o quê? Persistência. Diga aí, persistência. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler. Portanto, Hebreus 12, 1 e 2, isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Largue isso para lá. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Olha aí, irmãos. Corramos com perseverança a corrida que é proposta para nós. Fixando os nossos olhos aonde? Fixando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então a caminhada, ela vai despertar o quê? Persistência. Corra a sua corrida. Termine a sua corrida. Guarde a fé. Complete a sua carreira. Mas corra. Não pare. Em outras palavras, caminhe com Deus. Desfrute da presença de Deus. Caminhe com Deus até o fim. Caminhar com Deus não é uma corrida de 5 quilômetros, irmãos. Caminhar com Deus é uma maratona. Não é uma maratona. Caminhar com Deus não é uma corrida de 5 quilômetros. Caminhar com Deus é uma maratona. Sem fim, irmão. Você está ali caminhando. E lembra que nós lemos o texto que diz o quê? O Senhor, Ele renova as suas forças para você caminhar, para você correr e para você voar como águia. Então, como que isso acontece? À medida que você vai caminhando com Deus, Deus vai renovando a sua força. À medida que você vai caminhando com Deus, as misericórdias se renovam. À medida que você vai caminhando com Deus, você vai tendo mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ter experiências com o Senhor, de ser tocado pelo Senhor. Então, irmãos, a caminhada, vamos colocar uma maratona. Essa maratona nossa é até a eternidade. É a maratona, não é a gente correr olhando para trás, é correr olhando para o alvo. O nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Olhando para frente, um passo de cada vez, mas permanecendo. A caminhada, ela não te ensina a chegar rápido, ela te ensina a não desistir. A não desistir. Então, caminhe, mas não desista. Caminhe e não pare. Outra coisa, a caminhada, ela desperta paz, ela desperta tranquilidade. Salmos 4, verso 8. Você vai usar esse texto hoje quando você chegar na sua casa, você se preparar para você dormir, irmãos. Olha só esse texto aqui, ó. Salmos 4, verso 8. Eu vou ler para vocês que diz assim, ó. Em paz me deito e logo adormeço, ou e logo vem o sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Irmãos, você chegar na sua casa hoje, depois de um lanche abençoado que vai ter na cantina, e você vai chegar lá, e ainda mais que hoje está aquele friozinho, um pouquinho mais, né? Você vai deitar em paz, em segurança, você vai dormir igual um anjinho, Deus vai renovar as suas forças, Deus vai renovar, Deus vai recarregar suas baterias. E qual é o texto aqui? Em paz
em paz. Da onde que vem essa paz? De caminhar com o Senhor, de caminhar com o Senhor. Quando você caminha, a intimidade cresce, a percepção cresce, e quando você caminha, você tem segurança, você tem esperança, e quando você caminha, você vai dormir tranquilo. Em paz eu me deito e durmo, porque o Senhor me faz viver em segurança. Então quem caminha com Deus não precisa se desesperar com o amanhã, porque você já sabe que no seu amanhã quem está lá? Deus. E depois de amanhã quem está lá? Deus. E esse Deus que está lá, Ele está aqui hoje de mão dada com você. Você não está conseguindo enxergar o caminho? Eu estou te guiando, fica tranquilo. O importante é você continuar caminhando. O importante é você continuar na minha presença. E por isso, irmãos, que acontece o quê? De nós termos esses vislumbres da presença aqui na terra. Esse vislumbre é quando você está se antecipando, tendo experiências que são porções daquilo que vai ser completo na eternidade. Então, os vislumbres é um gosto antecipado. Vislumbre é aquilo que você experimenta hoje. Por exemplo, adoração. Quando a gente canta, irmãos, seja aqui na igreja, ou seja na sua casa, seja você com seu radinho ligado ou com seu fone no ouvido, mas quando você está ali naquela adoração, o céu está aberto, irmão, diante de você. Está acontecendo um movimento sobrenatural, Deus está se movendo, os anjos estão subindo e descendo. Irmão, se você está lá no seu dia a dia, se você está na sua casa ouvindo louvor, irmãos, os céus estão abertos sobre a tua casa. Se você está com o seu fonezinho no ouvido ouvindo louvor, os céus estão abertos sobre a tua cabeça. Se você está nesse ambiente de adoração, o que está acontecendo? O céu se abre. Comunhão, vamos lá, um vislumbre da comunhão. O que a Bíblia diz? Quando tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Então na comunhão você tem um vislumbre dessa presença de Deus. Na adoração você sente o céu se rasgando, você sente o céu aberto e a presença de Deus. A palavra, irmãos, como eu disse no começo, quando você pega e você abre a Bíblia, você lê um texto que você já conhece, mas você sente que aquele texto está falando de você, está falando da sua vida, é Deus falando pessoalmente com você. Ou quando você vem na igreja e fala bem assim: pastor, alguém te falou da minha vida, alguém te contou alguma coisa, que a palavra de hoje estava toda para mim, alguém te falou pelas beiradas aí o que estava acontecendo comigo. Irmãos, é a palavra de Deus que toca, que transforma, é a palavra de Deus que confronta, mas é a palavra de Deus que vem para transformar, para alinhar aquilo que precisa de ser alinhado, e para te levar a ter experiências poderosas com o Senhor. Tudo isso é um vislumbre da presença de Deus. Oração, irmãos, quando ora, a gente sente paz. Antes da resposta chegar, antes do milagre acontecer, quando você ora, você já sente a presença, você já está quebrantado, você já está chorando. É um vislumbre daquilo que vai acontecer no céu, está acontecendo na sua vida. E quando acontece o milagre, irmãos, oh meu Deus do céu, é quando a gente vê o impossível se render. É o Senhor entrando em cena, diante da natureza, diante das circunstâncias humanas, e Deus falando bem assim: circunstâncias ou natureza, você vai se render à minha voz. E é onde o impossível acontece, é onde as coisas naturais se dobram ao sobrenatural, é onde milagre acontece. Irmãos, é quando a gente vê o impossível se render. A Bíblia diz: agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Ou seja, tudo isso é um vislumbre, já é maravilhoso. Isso é desfrutar ou não da caminhada com Deus? É, irmãos, é você sentir a presença de Deus no seu dia a dia. Só que tudo isso é um vislumbre daquilo que você vai viver de uma forma completa quando você se encontrar com o Senhor. O espelho, ele reflete a imagem. Só que o que você vê no espelho não é o original, é o real. Mas o original, se você for tentar tocar o espelho, você não vai tocar a pessoa através do espelho, você vai tocar naquela superfície plana. O original está aqui, o espelho está ali. O espelho está mostrando a realidade, o espelho está mostrando o que é real. Só que você só vai experimentar tudo isso de uma forma total quando nós chegarmos ao destino. Só que você já está tendo o quê? Essa impressão verdadeira de doses, de presentes que o Senhor te concede nessa caminhada com Ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, hoje, a gente vê não por completo,
mas o que a gente vive, o que a gente tem de experiência com Deus aqui na terra é verdadeiro. E aí vem a questão, irmãos, se só de você caminhar com Deus, de você decidir estar na presença de Deus, caminhar com Deus já é maravilhoso, isso vai gerar o quê? Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero caminhar mais contigo, eu quero desfrutar mais da tua presença, e Senhor, eu estou comprometido contigo até a eternidade. Senhor, eu vou correr a minha corrida, não vou parar, eu estou em uma maratona, mas essa maratona, o Senhor está comigo todos os dias, eu vou combater o bom combate, eu vou guardar a fé até o fim, eu vou completar a minha carreira, mas caminhando contigo por toda a minha vida. Para a gente caminhar para o fim, a presença, ela antecipa coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. Lembra quando eu citei certa vez que a vara de Arão, junto com as 12 varas, ela foi colocada diante da presença, e Deus falou assim, a vara que eu escolher, ela vai brotar, ela vai florescer, e vai dar amêndoas maduras. Ou seja, uma vara, irmãos, é algo morto, é algo que não tem vida. Uma vara arrancada da árvore não tem vida, mas quando ela foi colocada diante da presença, o que demoraria 3, 5 anos, as estações do ano rodando, para que aquela árvore tivesse toda a sequência para ela florescer, para brotar, para frutificar, em um dia, em uma noite na presença de Deus, aconteceu essa aceleração. Então, irmãos, a presença do Senhor nas nossas vidas começa a antecipar coisas que Deus tem para nós. É o que eu disse no sentido figurado aqui. É Deus caminhando dizendo assim, eu tenho algo para você, mas você só vai viver se você decidir caminhar comigo, se você se conectar comigo, se você ter intimidade comigo, automaticamente pela intimidade você vai me conhecer mais, você vai estar mais sensível e você vai começar a viver experiências. Então tem coisas que Deus tem para nós que consiste na manifestação pela resposta de nós caminharmos com o Senhor. E posso falar uma coisa para você? Às vezes não é você pedir 10 orações, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim, peço que ore pelo meu casamento, peço que ore pela minha finança, peço que ore por isso daqui, peço que ore pelo meu casamento, peço que ore por isso. Não se trata, irmãos, às vezes a gente está fugindo da oração e quer pedir oração para todo mundo. Às vezes você quer igreja de revelação, você quer ir lá do outro lado, e a questão é, a pessoa vai orar? Vai, mas Deus está dizendo assim, está faltando uma coisa. Da mesma forma que a boca de alguém ora, é da mesma forma que você pode decidir caminhar comigo para eu falar com você e você ter a experiência de dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala que a tua filha ouve. Então, irmãos, às vezes tem crente que está correndo de um lugar para o outro, mas está faltando o quê? Caminhar com Deus. Sim ou não? É forte, irmãos, porque a presença de Deus antecipa coisas que talvez aconteceriam em 2, em 3, em 5 anos, mas quando caminha na presença, floresce em uma noite, floresce em uma caminhada, em um dia, tudo pode acontecer, em um dia a aceleração vem, então é nessa caminhada, irmãos, então a presença, ela traz antecipação, cada vez que você sente paz de Deus, no meio do caos, é um vislumbre do céu, mas meu amigo, como é que você está conseguindo viver tudo isso? Está acontecendo isso na sua vida, você está sorrindo, você está diante dessa paz. Você fala, essa paz é a paz que vem do Senhor. Essa alegria é a alegria que vem do Senhor para a minha vida. Eu estou alegre, eu estou contente, eu estou feliz com o Senhor. Mas você consegue estar feliz mesmo com isso acontecendo? O Senhor é meu pastor e nada faltará. É um vislumbre, irmãos. Cada vez que você experimenta alegria sem motivo aparente, isso é um pedaço da eternidade invadindo a tua vida. Então, irmãos, o céu não começa quando você morre, o céu começa quando você nasce de novo e aprende a caminhar com quem já está lá. Aquele que já está lá, está do teu lado todos os dias. Não é só quando você morrer, hoje já começa uma manifestação do céu na tua vida. Hoje já começa um gostinho daquilo que tem no céu na tua vida, através da sua caminhada com Deus. Por isso que a mensagem de hoje é desfrutando da caminhada com Deus. E aí o que vai acontecer, irmãos? Você se torna um canal da glória de Deus. Você começa a caminhar para servir. Nessa caminhada sua com Deus, Deus agora começa a te usar para você servir a Ele e ajudar outras pessoas. Então é um privilégio, irmãos, que o Senhor começa a tornar você um canal
para que a glória dele, o poder dele passe pela tua vida e se conecte com alguém para trazer transformação. Caminhar com Deus não é apenas o nosso benefício, irmãos, é para que através de nós, outros também experimentem a presença. O que eu falei no começo da mensagem? Um dia você ouviu a voz do Senhor, você tomou uma decisão, você se batizou, você fez parte da igreja, você faz parte da igreja, você está aprendendo a palavra, automaticamente aquilo que você está recebendo do Senhor, agora chega a próxima jornada. Da mesma forma que para você ouvir, Deus enviou alguém, Deus enviou um amigo, Deus enviou alguma circunstância para que o evangelho fosse pregado, agora chegou a tua vez. A minha vez de quê, pastor? Vão e façam discípulos. Da mesma forma que alguém foi até você, agora você vai até alguém. Da mesma forma que alguém te instruiu a seguir o caminho do Senhor e você seguiu, você vai até alguém para seguir o Senhor, para aquela pessoa seguir o Senhor, para aquela pessoa descer as águas, para aquela pessoa congregue, faça parte da família de Deus aqui na terra. Então caminhar com Deus não é apenas para o nosso benefício, é para que através de nós, outras pessoas também experimentem a presença de Deus. E quando você caminha com Deus, olha que coisa maravilhosa, irmãos, é isso que você é assim que Deus vê a igreja, é assim que Deus vê você. Quando você caminha com Deus, você se torna, sabe o quê? Um canal de cura na vida de alguém. O milagre que Deus quer fazer, Ele é poderoso para fazer, mas você vai se tornar um canal de cura na vida de alguém. É Deus fazendo em você e através de você. Você se torna um canal de profecia. Deus vai usar a tua boca, a tua vida para liberar uma palavra de encorajamento, uma palavra profética para alguém. Deus vai usar a tua vida como um canal de consolo. Tem alguém que está passando aperto, tem alguém que está desesperado, chorando. Deus vai usar você como um canal de consolo. E quando você for aquele canal de consolo, a pessoa vai sentir, sabe o que? Nossa, eu senti Deus me consolando, eu senti a presença de Deus aqui, e Deus está dizendo assim, é porque eu estou usando você para ser resposta para essa pessoa que está passando por esse problema. Você se torna um canal de sabedoria. Às vezes tem pessoas que estão com dúvidas, tem pessoas que estão incrédulas em alguma área, e Deus vai lá e coloca você como um canal de sabedoria, pelo seu exemplo, pelo seu caráter, e pela Bíblia que você lê, e você deixa ser moldado pela presença de Deus. Então, aí acontece outra coisa, a igreja se torna a extensão dessa caminhada. Lá em 1 Coríntios 12, 27 diz assim, vós sois o corpo de Cristo. Entenda essa dinâmica aqui, irmãos, vamos lá. Cristo está aqui fisicamente hoje, em carne e unha, carne e osso, Cristo está aqui fisicamente? Não. Cristo, ele veio à terra e foi elevado aos céus. Então, Cristo não está mais fisicamente na terra. Quem está aqui hoje, irmãos? Você. Quem está aqui hoje? Somos nós. Quem está aqui hoje? É você, é eu, irmãos. E nós que caminhamos com Ele, nos tornamos, sabe o que aqui na terra? Deus quer que você seja os pés dele aqui na terra. Deus, ele quer entrar em algumas casas essa semana, e Deus quer que você seja os pés dele aqui na terra. Os pés do Senhor quer se conectar com alguém essa semana, e Deus vai usar os teus pés para ser os pés dele, para se conectar com alguém. As mãos do Senhor, irmãos, Deus quer que você seja as mãos do Senhor. Deus quer que você seja aquela mão para acolher, para abraçar, para estar junto. Deus não está aqui, irmãos, de corpo e de osso, mas Deus estabeleceu a igreja, os filhos, para que você seja um canal de cura, de restauração, de consolo, para que você sejamos os pés, as mãos do Senhor aqui na terra. Isso é ser corpo de Cristo, irmãos. Então, é a gente caminhando com Ele. Quando você caminha com Ele, você se torna os pés, as mãos e a voz do Senhor. Deus quer falar com pessoas essa semana fora das nossas quatro paredes aqui, e Deus quer usar a tua voz, para que seja da tua boca a voz dEle comunicando com outras pessoas. Deus quer entrar em lugares, Deus quer tocar pessoas, Ele quer que os seus pés sejam os pés dEle, Deus quer que as suas mãos sejam as mãos dEle, Deus quer que a sua voz seja a voz dEle falando com alguém. Isso é ser corpo de Cristo, irmãos. E a caminhada não é solitária, é uma caminhada em comunidade, juntos. É a gente caminhando junto. Enquanto a gente caminha, nós estamos servindo aqui na igreja, servindo lá fora. E eu fecho por aqui, irmãos, até nós vermos o Senhor face a face. Eu convido você a ficar de pé agora. Tudo isso te dá alegria quando você pensa em tudo isso que está disponível para nós aqui na terra? E acima de tudo, irmãos, de você viver tudo isso, e Deus usar você como um canal para que outras pessoas sejam impactadas,
É Deus chamando você para uma conversa hoje, falando bem assim: meu filho, minha filha, casal, essa semana vocês vão ser os meus pés para entrar naquela casa. Meu filho, minha filha, essa semana vocês vão ser as minhas mãos para tocar aquela pessoa que está precisando. Meu filho, pastor, mas eu sinto que eu tenho tanta coisa para aprender. E Deus está dizendo assim: essa semana, com aquilo que você já recebeu e você já sabe, eu quero falar com certas pessoas. E eu quero pegar a tua voz emprestada, a tua boca emprestada, para falar com outras pessoas. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso tudo, o Senhor quer que a gente experimente na nossa caminhada. É a gente desfrutar da nossa caminhada até o destino. Deus, Ele tem esses presentes para nós, até nós vermos o Senhor face a face. A Bíblia diz assim, em Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração é alguém que decide caminhar dia após dia com o Senhor. Nós falamos na semana passada, a palavra de Jesus foi o quê? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz dia após dia, diariamente, tome a tua cruz e me siga. Então, caminhar com Deus não é você fazer uma jornada de 5 quilômetros, é uma maratona até a eternidade, dia após dia. Tome a sua cruz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Um dia, irmãos, essa caminhada, ela chegará ao destino. Um dia, o que vemos hoje, o que temos um vislumbre, vai ser substituído por uma realidade completa. Um dia nós veremos o Senhor face a face, não mais como uma sombra, um vislumbre, mas não vai ser só por fé, irmãos, mas vai ser por uma visão plena, uma visão, eu estou vendo claramente o Senhor face a face. Chegamos no destino, chegamos no desfecho de todas as coisas. Irmãos, o que esse dia representa? Esse dia que nós veremos o Senhor face a face, representa, sabe o que? O fim de toda lágrima, o fim de toda dor, o fim de toda separação, e o início da eternidade, na presença com o Senhor, eternamente. Apocalipse 21, versículo 4, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, mas até lá, irmãos, nós seguimos caminhando com o Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Até lá nós caminhamos, até lá o grande dia nós desfrutamos, até lá o Senhor quer nos usar como canais da glória dele, até lá nós estamos experimentando vislumbres daquilo que vai ser total e completo na eternidade, irmãos. O céu é o nosso destino, mas a caminhada é o presente que Deus te dá hoje, para desfrutar da presença dele hoje, aqui, agora. Deus tem eternidade para nós, mas Deus quer que você aproveite as duas coisas. Enquanto a eternidade não chega, nós ansiamos por esse dia. Desfrute da minha presença, desfrute daquilo que eu liberei para a igreja, desfrute daquilo que eu liberei para os filhos, desfrute dos dons que eu entreguei, desfrute do meu cuidado, desfrute do meu amor, desfrute dessa intimidade, seja sensível à minha voz. Irmãos, isso é um presente.